Pois é, se por um lado o Santos Futebol Clube não consegue vencer dentro do campo, não consegue convencer o seu torcedor, começou o ano com 4 partidas e apenas um tempo de fato convincente, que foi o primeiro tempo do primeiro jogo contra o Mirassol. Pelo menos fora de campo, o Santos está tentando se mexer para mudar as coisas, né? Para mudar o rumo das coisas e oferecer mais material humano para o Caixinha. E a notícia que acabou de sair à noite, assinada por Lucas Barros lá no Diário do Peixe, é que o Santos encaminhou de vez a contratação de Niklas Eliasson, não sei como pronuncia, mas o jogador sueco, que propriamente quando for dar entrevista vai falar, claro que vai, sobre como se pronuncia corretamente o seu nome. Vamos aqui recorrer à matéria no Diário do Peixe, estou com ela aberta aqui, e diz que o Santos aumentou a proposta e isso fez com que o AEK, o seu clube na Grécia, aceitasse a venda ao Santos. É uma compra. O Santos aumentou a proposta pelo atacante sueco Niklas Eliasson, que atualmente defende o AEK da Grécia, e encaminhou a negociação para contratá-lo em definitivo. O clube paulista ofereceu cerca de 6 milhões de euros para garantir o jogador, superando a concorrência do Grêmio, que havia proposto 1 milhão de euros por empréstimo com opção de compra de 3,5 milhões de euros. Vamos ver quanto que está o euro hoje? Para tentar fazer essa conta de quanto que é isso aqui em real. Cotação euro. Vamos ver aqui, ó. O euro está hoje 6,2. Então, numa conta básica aqui, se ele vem por 6 vezes 6,2, dá 37,2 milhões de reais. É uma grana considerável que o Santos está gastando com mais um jogador. O Santos, que gastou 4 milhões e meio de euros com o Tassiano, tentou comprar o Thiago Maia numa negociação que girava em torno de 7 milhões de euros, agora contrata o Niklas Eliasson por 6 milhões de euros. Inicialmente, o Santos havia encerrado as tratativas após a recusa de uma oferta por empréstimo. No entanto, diante da necessidade de reforçar o ataque, o clube retomou as negociações e fez uma nova proposta que foi aceita pelo AEK. Eliasson possui mãe brasileira, demonstrou interesse em atuar pelo Santos e está disposto a vestir a camisa do time de Vila Belmiro. Embora seja canhoto, ele joga preferencialmente pelo lado direito do campo, mas também pode atuar pelo lado esquerdo. O atacante foi indicado pelo técnico Pedro Caixinha, que solicitou à diretoria santista jogadores com essa característica. Eliasson é conhecido por levar as jogadas até a linha de fundo e por seu cruzamento como principal característica. Em 2024, disputou 6 partidas pela seleção sueca e tem convocações desde as categorias de base. Na última temporada, somou 14 assistências pelo AEK, onde se destacou como um dos principais jogadores do time. Antes de atuar pelo futebol grego, Eliasson passou por clubes como AIK e Norrköping, da Suécia, Bristol City, da Inglaterra, e Nimes, da França, Nîmes, talvez. O jogador também se destacou nas competições europeias quando defendia o AEK. Estou aqui com o histórico do jogador aberto e, de fato, a temporada passada dele, que foi a temporada de 2023-2024, foi a melhor da vida do Eliasson em números. Ele, que treinado lá pelo argentino Matias Almeida, distribuiu 14 assistências em 47 jogos. É um número bastante relevante e ele fez 8 gols. Para você ter uma ideia, na temporada anterior, 22 e 23, ele não havia balançado as redes e distribuído 8 assistências. O que dá aqui, ele tem uma média aqui de praticamente uma assistência a cada 3 jogos, por aí. Ele manteve essa média, um pouco menos do que isso, mas ele manteve essa média da temporada 22 e 23 para 23 e 24. O que caiu foi a atual temporada do Eliasson, né? Que ele fez 14 jogos até aqui, ele virou reserva, então esses 14 jogos, muitos deles passam longe de ser por muitos minutos, mas ele fez só um gol e deu uma só assistência ao longo dessa temporada, o que tornou o jogador negociável para a equipe grega, né? Mas, de repente, precisa de novos ares. Ele que já passou pelo Nîmes, eu acho que aqui da França, que foi o último time antes dele ser contratado pelo clube grego, já tinha passado pelo Bristol City, é um cara que rodou ali a Europa em diferentes países, ou seja, já jogou na Suécia mesmo, já jogou na Inglaterra, já jogou na França, estava na Grécia. Então, claro,
é um outro contexto, mas se adaptou a todos esses times. E outro, ele joga pelo menos ali 3 temporadas por clube e com uma certa evolução, né? Ele foi evoluindo seus números. Tem uma temporada dele no Bristol City, que é 19-20, que é bem interessante também, que ele faz 40 jogos, faz 3 gols, mas dá 13 assistências. Então tá muito claro que não é um goleador, né? Ele é um jogador para um facilitador, é um jogador que que tem o drible, tem velocidade, tem puxada de contra-ataque, mas é um jogador, sobretudo, que tem uma boa batida na bola, aquela batida venenosa. Muito possivelmente, aqui o Guilherme também tem uma ótima batida, o próprio Neymar. É que eu não acho que o Neymar vai ser. O Neymar vai bater todas as faltas do Santos, não tem a menor dúvida disso. Mas escanteios, esse tipo de bola parada cruzada, talvez ele divida ali o protagonismo com o Guilherme. Eu acho que o Neymar pode de repente ficar numa zona de mais perigo, uma zona de rebote, para de repente poder finalizar. Mas isso a gente vai descobrir ao longo dos jogos. Fato é que é mais um jogador ao lado de Gabriel Veron que vem para essa posição que hoje é a posição mais carente do Santos, que é a ponta direita, né? O Santos que na temporada passada contou com alguns jogadores ali, mas que nenhum convenceu na Série B. O Santos, na maioria dos jogos, teve o Otero. O Santos jogou ali com Patati, que foi vendido. O Carille testou ali o William Bigode, jogou poucos jogos ali, mas que não agradou. O Rainer, o Carille testou ali também, pelo menos acho que durante um jogo na Série B. Sem contar Pedrinho, que também não agradou. Lá Quintana, que jogou vários jogos ali, não agradou. O único que não teve minutagem com o Carille naquele setor direito foi o Miguel, né? O Miguelito, que jogou 45 minutos contra a Ponte Preta. Nesse último jogo agora contra o Velo Clube jogou um pouco mais do que isso, uns 55, talvez quase 60 minutos. E não tem agradado muita gente, me parece também que o Caixinha, né? Vamos ver o que o Santos vai pensar em termos de elenco, porque a gente sabe que o Caixinha quer um elenco com 28 jogadores. Vamos entender quem que são os jogadores, então, que ele vai contar, porque tá chegando gente, tá chegando o Veron, tá chegando o Eliasson, tá chegando o Zé Rafael, tá chegando o Neymar, fora outras contratações que o Santos já oficializou, né? Quer dizer, o Tiquinho Santos oficializou, mas o Álvaro Barreal ainda depende de exames, ele que teve uma hérnia ingual recente, então tá em recuperação, vai fazer todos os exames para ver se vai assinar, mas deve assinar, é mais um reforço. Então são 6 nomes junto com o Tiquinho chegando, mas alguns nomes da base que o Caixinha acabou usando, eu acho que lhe agradou mais do que alguns, até meio que veteranos. Então vai ter, eu acho que agora a gente está nesse meio de várias chegadas e teremos com certeza várias saídas, né? Agora, quais são as outras posições que o Santos precisa urgentemente contratar? Para mim, o Santos precisa de um zagueiro com nível de titular urgente, até porque o próprio Vene Casagrande já disse que o Danilo deve confirmar mesmo a ida ao Flamengo essa semana. Tá tudo muito próximo, tudo muito bem encaminhado. E seria, todo mundo imagina o Danilo como lateral, mas ele vem jogando como zagueiro na Itália, tinha pedido para continuar jogando como zagueiro, então ele era esse zagueiro que seria o mundo perfeito, né, para jogar ali em tese ao lado do Luan Pérez, 2 caras com muita saída de jogo, caras altos, interessantes, né, rápidos, então rápidos para posição, né? Mas não vai ser o Danilo. Então, imagino que o Santos vá atrás de um outro zagueiro com status de titular, né? E tenho minhas dúvidas com relação ainda à volância, porque como o Caixinha não pensa no Pituca como camisa 5, eu acho que, acho que ele pensa no Zé Rafael como camisa 8, eu acho que ele vai pedir a contratação ainda de um camisa 5, também com status de titular, para a diretoria contratar. O Santos que havia tentado o Thiago Maia, né, e de repente pode voltar a carga para o Thiago Maia. Tem a questão do Internacional envolvendo interesse no Zanocelo, né, mas fato é que um meio campo com Thiago Maia, Zé Rafael e Neymar seria um dos melhores meio-campos do Brasil, desde que o Zé Rafael estivesse na ponta dos cascos fisicamente, que é a consternação que eu tenho com relação a ele. De resto, eu acho um baita de um jogador. Então é isso, o Santos se reestruturando, o Santos formando um elenco mais forte para poder dar mais opções para o Caixinha, mas é um Santos também gastando muito dinheiro, né? Eu sei que o Neymar abre outras portas, eu sei que junto com o Neymar vem também gatilhos de patrocinadores que vão até servir para que o Santos complemente e pague o máximo que consegue pagar o Neymar. Eu sei que tem conversa de SAF rolando com um fundo que é o PIF, né, que é o Public Investment Fund lá da Arábia Saudita, capitaneado por Mohammed bin Salman. Sei que tem tudo isso acontecendo, mas hoje o Santos é só o Santos, né? O Santos tem um orçamento que já apresentou e que foi aprovado no Conselho para cumprir. Então,
qual é? O que a gente vai ver em termos de dívida recentes do Santos se essa SAF não virar, se o Neymar de fato for embora? Porque se o Neymar chegar, ficar até fazer um contrato de 4, 5 meses, pegar a mala, picar a mula, sair fora, que vai ficar? Essa galera toda, eu acho que são interessantes pro elenco, o elenco não decai completamente, o Santos de fato precisa de reforço, mas me preocupa muito essa questão financeira, que é o Santos gastando. O Grêmio, assim, gente, está numa situação financeira muito melhor que a do Santos, não topou pagar isso. Fez uma proposta de empréstimo, pagando 1 milhão de euros pelo empréstimo, e depois era um valor de compra estipulado em 3,5 milhões de euros. Os caras não toparam pagar isso, então o Santos tem condição de pagar isso, né? Eu quero entender o que esses caras estão pensando com relação aos cofres do clube, o que eles estão pensando com relação ao futuro da gestão, se se endividar mesmo mais e montar um time forte, porque é isso que a torcida quer. Eu queria realmente entender quais são os planos orçamentários da diretoria do Santos, mas é claro que tudo isso muda uma vez que o Santos vende o seu futebol para um fundo trilionário como é o PIF, né? Então vamos esperar. Fato é que o Santos se mexe, o Santos estava assistindo agora o clássico São Paulo e Corinthians, e sim, são dois times muito superiores ao Santos, um nível bem acima. Oscar e Lucas, por exemplo, são dois jogadores que o Santos hoje não tem, ainda não tem, terá, até melhor, mas hoje não tem. Então o Santos precisa se reforçar para poder entrar em pé de igualdade com seus principais rivais para a temporada. A minha questão é se sustenta esse plano do ponto de vista financeiro, né? Ou vamos viver só um sonho de verão, todo mundo vindo porque o Neymar tá vindo, ele vai embora e aí com ele sai a renca. Ou não sai a renca, mas depois vem a conta para pagar e inviabiliza o clube em médio prazo. A gente não sabe. Fato é que a gente tem que olhar com carinho isso, não pode viver de farra, até porque hoje o Santos continua sendo uma instituição sem fins lucrativos, né? Não é ainda uma SAF. Então, precisamos ficar preocupados, mas também podemos, claro, porque somos torcedores, ficar felizes com esse tipo de contratação. Eu falei pouco sobre o Eliasson aqui, porque conheço pouco, nunca assisti um jogo sequer do Eliasson. A mesma coisa que eu sei do Eliasson é o que você sabe vendo os lances do Eliasson. Acho um jogador que parece ter uma batida boa, veloz, corta muito para um lado só, o lado esquerdo, que é meio manjado, mas ele tem uma cortada rápida que é difícil de pegar. Mas o que eu posso falar mais além de lances que separam sempre os melhores lances do jogador? Então eu não sou o cara mais indicado para chegar aqui e dar um diagnóstico completo. Mas o que eu posso dizer é que se o Caixinha indicou e que se passou pelo scout do Santos, é que esses caras conhecem muito melhor e esses caras sabem o que ele pode oferecer. Vamos ver. É um elenco encorpando, é um Santos aos poucos, isso independentemente do Neymar, formando um time capaz de não fazer um Brasileirão feio. Resta saber se esse trabalho do Caixinha vai encaixar em alguma hora ou se ele vai acabar perdendo a mão ao longo do tempo com essas... Ontem a coletiva foi mais tranquila, né? Não foi tão... Ele não individualizou na análise, eu acho que gostei mais, mas ele já havia feito isso e a gente sabe que isso no meio do futebol é muito complicado. Na quarta-feira tem clássico, na quarta-feira do Santos pega o São Bernardo fora, a semana do Santos é duríssima, é um jogo muito difícil, no momento que o Caixinha disse na coletiva que agora o ano vai começar para valer, ele fez os testes, oportunizou, mas vai definir um time titular, né? E no sábado o Santos enfrenta o São Paulo. Devo estar na Vila Belmiro para esse jogo, até para fazer uma ação de um patrocinador lá do Futeboteco também. Devo ir, vou tentar comprar ingresso essa semana, vamos ver se eu consigo, mas independentemente de comprar ingresso ou não, devo estar nas Alamedas ali para fazer essa ação publicitária. E assim, o São Paulo que destruiu o Corinthians, deve poupar no meio de semana para poder usar o quarteto contra o Santos. E o São Bernardo, que é um jogo bem difícil para o Santos, tá razoavelmente bem na competição no Campeonato Paulista. Então, são duas pedreiras que o Santos vai ter, vindo sem confiança, de um mau futebol, também fisicamente. Então vamos ver o que a gente vai esperar desse Santos essa semana. E claro, depois de cada um dos jogos estaremos ao vivo, eu e o Edu aqui, para comentar tudo o que aconteceu durante essas partidas. E gostaria de agradecer vocês pelas audiências nas lives pós-jogo. A gente fez 3 lives até aqui, né? E, cara, de repente, assim, a gente bateu
mais audiência que todos os canais que cobrem o Santos hoje nas lives pós-jogo, inclusive canais que estão fazendo isso há muitos anos e que a gente adora, assistia, quer dizer, eu continuo assistindo mesmo não ao vivo, assisto depois, né? E eu só posso agradecer vocês. Eu vim pra cá, até comentei sobre isso no Twitter hoje, assim, embora eu já estivesse falando sobre Santos lá no Futeboteco, a audiência estivesse muito boa, eu sei que muita gente veio de lá pra cá, mas a gente nunca sabe como que a gente vai ser recebido por uma outra audiência, ainda que seja do mesmo nicho, que é todo mundo torcedor do Santos, né? Mas, puta, vocês me receberam super bem por aqui. O Twitter é meio barulhento de vez em quando, mas aqui eu noto um carinho massivo e o canal já cresceu muito. A gente ganhou quase 5 mil inscritos de uma semana para outra. As audiências das lives pós-jogo têm me surpreendido demais, eu não imaginava. Então, assim, gente, o que eu posso fazer é só agradecer vocês, pedir a contribuição do like. Logo, logo a gente está pensando em montar um clube de membros aqui para aproximar vocês, para fazer conteúdo exclusivo, para poder interagir mais com vocês. Logo, logo eu e o Edu a gente vai divulgar sobre isso, mas enquanto isso, a única coisa que eu peço é que se você está aqui, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder nada e deixa seu like, isso é muito importante para o canal crescer. E mais uma vez, só posso agradecer a todo mundo por essa audiência e por esse carinho que tem proporcionado a gente poder trabalhar falando do clube que a gente ama. Então, esse é só o começo, essa foi só a primeira semana, muita coisa acontecendo, Neymar cada vez mais próximo, o noticiário do Santos vai explodir, muita coisa vai acontecer, um campeonato paulista vai pegar fogo nas próximas rodadas e estaremos aqui, eu e o Edu, sempre a serviço de vocês, para contribuir com o noticiário santista, que a gente sabe que na grande mídia, embora agora eu acho que isso vai mudar por conta do Neymar, mas você sabe que quem é quem sempre faz, né? Quem fala com propriedade é quem sempre acompanha, né? E esse know-how, eu e o Edu, modéstia à parte, assim como tantos outros que cobrem no Santos por aqui no YouTube, a gente tem. Então é isso. Obrigado demais. Vamos ver o que vocês esperam de Nicolas Eliasson. Comentem aí, quero muito saber qual a visão de vocês. Um grande abraço e até o próximo vídeo.